Racismo, futebol e cotas. Como nós devemos olhar para o caso Gerson para pensar o racismo de uma maneira geral na sociedade e como ele acontece no futebol? Quer saber essa discussão? Acompanhe comigo. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que tiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. Racismo, futebol e cotas. Como que esses temas se relacionam? Eu quero trazer aqui para o debate, para discutir, um caso que infelizmente acontecia no final do ano de 2020, envolvendo racismo no futebol brasileiro, que foi uma partida entre Flamengo e Bahia, onde o jogador Gerson denunciou um caso de racismo, onde, teoricamente, o jogador Ramires o ofendeu, de maneira racializada, de maneira negativa, que configura o caso de racismo. Está sob ainda a investigação das autoridades. O Bahia fez uma sindicância, uma investigação interna, não constatou nada, mas na justiça ainda vai correr aí e a gente vai ter algum resultado nesse meio tempo. Mas o que interessa aqui pra gente não é discutir o racismo de uma maneira corriqueira, de uma maneira comum, de uma maneira que não traga nada pra gente pensar, ferramentas mentais de maneira mais profunda sobre esse tema. A gente não quer ficar aqui de cirandagem. O objetivo aqui do canal é dar ferramentas para você pensar de maneira mais crítica e profunda sobre o racismo ou qualquer outro tema da ciência política, da antropologia, da sociologia ou da história de uma maneira mais profunda, fugindo justamente desse senso comum. O que a gente precisa nesse momento são discussões mais aprofundadas sobre os temas. Então, aqui não é uma questão somente de opinião, são estudos, são anos de estudos sobre temas relativos a essa área de ciências humanas que eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês. Eu tenho uma carreira de professor e aqui eu estou dando basicamente uma aula do que eu aprendi e quero compartilhar aqui com vocês. Então, existem duas premissas básicas que ajudam a gente a identificar o racismo, a pensar sobre ele e combater o racismo, que é o principal objetivo que nós temos. O racismo ele deve ser enfrentado, mas não de maneira burra, tem que ser uma maneira eficiente, a partir de políticas públicas. Então a gente precisa saber identificar, diagnosticar e combater. O caso do Gerson está sob investigação. Tiarão, então o que a gente vai fazer com esse caso? É interessante analisar o seguinte: teve uma denúncia de racismo. Como que as pessoas se portaram em relação ao racismo denunciado? Como que se comportaram as instituições, os clubes, a CBF, ou como os jogadores se comportaram, que estavam ali envolvidos diretamente no acontecido, os técnicos, as autoridades em campo, como os juízes, como é que a imprensa noticiou da mesma forma que noticiava 30 anos atrás, ou teve uma mudança de postura da imprensa em relação a denunciar o racismo. Então, isso é importante da gente perceber. Então, a primeira ferramenta mental que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: ninguém nasce racista. As pessoas são educadas a serem racistas, assim como são educadas a serem machistas, são educadas a serem sexistas e por aí vai. Quer dizer o seguinte: o ser humano ele é historicamente datado, ele não é bom nem ruim, ele é educado em determinado contexto histórico e lida com a realidade de acordo com as ferramentas ofertadas naquele momento. Ferramentas que eu digo do aspecto do sistema simbólico que ele está envolvido, da cultura. O que é a cultura naquela época? Os símbolos ajudam a ele interagir com a realidade. Pega o caso do Mano Menezes. O Mano Menezes, ele combateu o racismo ou ele naturalizou? Ele naturalizou, fez até piada dentro do jogo. Então, se ele fosse uma pessoa que fosse, desde a tenra idade, educada a combater o racismo, ele imediatamente no jogo pararia, chamaria o Gerson para conversar, o jogador que supostamente fez a ofensa racial, chamaria os outros jogadores. Ali, naquele momento do jogo, seria um momento de combater e enfrentar o racismo. Mas não. Ele preferiu achar que aquilo ali faz parte do futebol, é da natureza do jogo, que é altamente competitivo, as pessoas se ofenderem para desestabilizar o adversário e bola para frente. Então foi essa a postura do técnico Mano Menezes. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês
que para a gente pensar é o seguinte: o racismo é uma relação de poder. Por que, Tiana, você está falando assim, o racismo é uma relação de poder? Lembrando, o Brasil foi uma colônia onde nós tínhamos o colonizador europeu português, branco, ocupando os melhores postos de trabalho na relação de poder, que escravizava os povos africanos aqui no Brasil, negros. Então, melhores postos de trabalho para os brancos, piores postos de trabalho para os negros. E o que isso tem a ver com hoje em dia? Quantos juízes você conhece, né, do judiciário ou de futebol, assim, são negros? A maioria são brancos. Médicos negros, quanto você já se consultou? Professores negros, quando vocês estiveram na sua vida? Tiaron, mas isso não é uma questão de competência, de mérito a pessoa chegar lá? Não. A gente tem 54% da população negra, né, assumidamente pelas pesquisas do IBGE, mais ou menos isso, e o restante branco. Isso é mais ou menos equilibrado. Seria natural que os melhores postos de trabalho que têm maior status social, maior representatividade, fosse razoavelmente 50-50, né? Uma diferença aqui e outra a depender da profissão e da região. Mas não, a gente tem maciçamente pessoas brancas nos melhores postos de trabalho. Então isso é uma recorrência histórica de aspectos coloniais. Então, como é que a gente combate isso? Como é que a gente combate essa relação de poder estabelecida pelo colonizador branco e que é reverberado por tempos e tempos e tempos nas relações sociais ainda hoje em dia? Provavelmente o Mano Menezes branco, ele percebeu o seguinte: sempre foi assim e vai continuar a ser. Então, é esse o caso que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, aqui a gente aprendeu duas ferramentas mentais para pensar nesse caso do racismo. Vamos analisar o outro caso e vamos entender por que as cotas são importantes. Em 2014, nós tivemos a partida entre Grêmio e Santos lá no Sul. E tivemos também, durante o jogo, gritos vindos da arquibancada, gritando macaco, 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 direcionados ao goleiro do Santos, Aranha, que era negro. Que é negro, né? Tá vivo ainda. Enfim, o caso ganhou uma repercussão na imprensa, identificaram a torcedora que fez os gritos, né? E o Grêmio foi punido, sendo retirado da Copa do Brasil. E depois, sobre o caso, né, pelo fato de ser o Santos, né, e sua conexão com a figura do Pelé, foram perguntar ao Pelé sobre o acontecido. Você pode falar assim, Tiaron, mas o Pelé só fala merda e tudo mais. Não, mas é importante a gente entender um pouco da racionalidade do Pelé para entender sobre como opera o racismo, que é mais ou menos uma postura do caso do Mano Menezes, mas a diferença é o seguinte: o Pelé é negro, mas será que ele é consciente racialmente do racismo? Né? Será que ele percebe o racismo de uma maneira a combatê-lo? Lembrando, ele provavelmente esteve numa situação de subalternidade sua vida toda. Ele vem de uma posição de uma família humilde. Ele não saiu assim, ele não nasceu o Pelé. Ele foi sendo construído a figura do melhor jogador do século. Então, vamos perceber o seguinte: o Pelé falou o seguinte: se todo momento eu fosse parar de jogar futebol, fizesse uma reclamação toda vez que eu fosse chamado de macaco, eu nunca ia jogar futebol. Eu tinha que naturalizar aquilo e continuar jogando. Agora, o contexto que o Pelé ele fala isso, né, nos dias de hoje, se reportando ao passado, é o seguinte: era uma sociedade que pouco denunciava o racismo, o movimento negro pouco mobilizado ainda, com pouca força para enfrentar o racismo contra uma classe dominante extremamente segregacionista, com os melhores postos de trabalho 100%, para quase 100% de pessoas brancas. Então esse era o contexto do Pelé. E sabendo, jogadores de futebol, eles passam por momentos competitivos muito árduos, desde a seleção deles lá nas peneiras até a sua vida, até chegar ao primeiro escalão no futebol, né, na sua vida profissional. Então assim, eles percebem o seguinte: olha, a minha vida primeira é de competição, eu tinha que sobreviver a partir do futebol. O caso do racismo, independente da questão da minha cor, se eu sou ou não negro, se eu vou me reconhecer, isso é secundário. Primeiro eu queria me estabelecer financeiramente. Então,
O fato deles sempre secundarizarem, né, essa questão do racismo levava à própria reprodução do racismo. E o que o Gerson fez foi imediatamente o quê? O oposto. Ele falou o seguinte, teve um caso de racismo, ele imediatamente, o quê? Denunciou. Só que o Pelé ele não foi educado a combater o racismo. Ele foi educado a conviver com o racismo e a naturalizar a posição do negro na sociedade de uma maneira subalterna. O Gerson não. E por que mudou isso? Muitas questões. Por exemplo, o movimento negro ganhou uma força tremenda a partir da década de 70, com o movimento negro unificado. Outros arranjos, né, outras comunidades de enfrentamento ao racismo cresceram. Políticas públicas muito importantes aconteceram a partir da década de 90, revisão dos livros didáticos de história, positivando a posição do negro dentro da sociedade, a Lei 10.639 e, principalmente, a política de cotas. Então, essa é uma das principais questões. A cota ela não deve ser vista como uma reparação histórica. Ela tem que ser vista por quê? Se você fala para a cota com uma pessoa que é conservadora, ela vai falar o seguinte, eu sou branco, se meus antepassados escravizaram alguém, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho como me responsabilizar por pessoas que já morreram. E existe uma racionalidade nessa discussão e nesse argumento que a pessoa dá. Mas se você fala o seguinte, olha, se nós deixarmos postos de trabalho reservados a pessoas negras que nunca tiveram oportunidade de estar lá, dá uma oportunidade, obviamente, com pré-requisitos básicos, anos de estudo, acesso, mas facilitando um pouco o acesso, a gente vai ter o quê? A presença de pessoas negras em áreas de representatividade e status social. Então a gente vai naturalizar postos de trabalho tendo pessoas negras ali tomando decisões. A democracia demanda que as pessoas, a maior parte da população, tomem as principais decisões. Se você retira essas pessoas de lá, como assim, deixando a maior parte das pessoas brancas em determinados postos de status social importante, as pessoas vão naturalizar o seguinte, não, os negros nunca chegam lá porque é da natureza do negro, né? Aí você reforça o racismo. Mas quando você coloca pessoas em espaços de poder, você naturaliza, na verdade, o quê? A diversidade. Que o racismo ele deve ser combatido, as pessoas não estavam anteriormente nesses cargos por uma questão histórica de um passado escravista que a gente teve uma ineficiência nas políticas públicas em combater o racismo e que agora está se fazendo pela política de cotas. Vejam as universidades como mudaram, vejam como temos muito mais profissionais em engenheiros, médicos e juízes hoje em dia, nesses postos de trabalho, do que há 30 anos atrás, antes da política de cota. Então, isso é importante. Talvez fosse interessante que existisse uma política de cota nas próprios dirigentes dos clubes, da CBF também. A gente vê que são majoritariamente pessoas brancas. E os principais jogadores em destaque, né, os principais, ou 50%, sei lá, não sei a estatística, são negros, né? Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comente aqui embaixo. Se você não gostou, pode deixar seu dislike, mas comente aqui embaixo também. Um abraço, até a próxima.